uma violência sexual. Como você avalia as campanhas que têm sido feitas nas televisões, nas rádios de combate à violência sexual? As campanhas, elas são muito importantes, né? Na trajetória e nessa história de luta pelos direitos da criança e do adolescente, né? Na luta contra a violência sexual, elas tiveram e ainda têm um papel muito importante, né? E elas são fundamentais, inclusive, para divulgar o número de denúncia, né? O número que as pessoas podem ligar para denunciar, para sensibilizar o Disque 100, para sensibilizar a população. Então, se a gente pensar no início da década de 90, né, mesmo no ano 2000, início de 2001, 2002, 2003, e pensar hoje, nós avançamos muito nas campanhas. A gente tem várias campanhas desenvolvidas por várias áreas e que têm contribuído muito para a gente avançar. Qual a maior dificuldade que vocês enfrentam no momento no combate a esse tipo de violência? A gente enfrenta algumas dificuldades, né? Primeiro, a gente precisa que essa que a gente chama de rede funcione. O que é a rede? Recebeu a denúncia vai para o Conselho Tutelar. Chegou no Conselho Tutelar, ele tem que encaminhar essa denúncia para a saúde, acompanhar, para a assistência social, acompanhar, para a justiça poder, né, acompanhar, a delegacia. E isso muitas vezes não funciona bem. Né? Você chega, você vai ver naquele município não tem estrutura para atender a vítima. Muitas vezes o processo que vai punir o agressor demora 2, 3, 4 anos tramitando na justiça. E isso contribui até para que as pessoas ficam descrentes. Muitas vezes as pessoas falam, para que eu vou denunciar? Não acontece nada. Mas vocês têm um cadastro, né? Vocês possuem um cadastro dos autores de violência? Não, a gente não tem esse cadastro. Vocês podem juridicamente ter esse cadastro? Não, nós não podemos. Por quê? Não, o comitê, sim, primeiro que o comitê é uma instância de mobilização, de articulação, né? Não cabe a ele esse papel. E assim, o que a gente espera é que o sistema de justiça avance para que esse autor de violência sexual, né, esse abusador, explorador, possa ser responsabilizado. E também uma das lutas que a gente tem travado é que ele muitas vezes precisa ser cuidado também, porque ele é pai, ele é tio, ele é avô, ele é padrasto, e ele precisa, né, de uma atenção também para entender por que ele levou ele a cometer aquela situação. Agora, um dos pontos, são 5 ou 6 pontos em que vocês destacam no combate à violência sexual. Tá? E aí, um dos pontos é exatamente você prover a criança ou adolescente de meios para saber que está sendo agredida sexualmente e reagir de alguma forma, o que vocês chamam de protagonismo infanto-juvenil. Sim. A criança e o adolescente passam a ser donos da sua própria vontade. Mas informar isso, fazer o adolescente e a criança reconhecerem que estão sendo vítimas de uma agressão sexual é uma coisa meio complicada, né? Mexe com a educação familiar também, ou não? Sim, o que nós lutamos, né, a gente luta para garantir direitos humanos, que nós, né, colocamos os direitos sexuais de criança e adolescente. A gente trabalha na perspectiva de direitos humanos. Então, o que a gente diz? Toda criança e toda adolescente tem direito de saber que ela tem, né, que desenvolver a sua sexualidade de forma saudável, protegida, com orientação, sem abuso. Ou seja, ninguém tem direito de tocar no corpo dela. Sim, né? porque... Ninguém tem... Então, a gente quer, né, saindo do terreno teórico, mas chega uma hora em que você tem que informar essa criança que está sendo, digamos assim, bombardeada por uma sexualização precoce nos programas de TV, Sim. principalmente da TV comercial. Como é que você vai informar na prática essa criança? A gente tem buscado muito trabalhar o processo de formação, né, com os profissionais da educação, que são estratégicos nesse sentido, porque a criança passa uma boa parte do seu tempo na escola, né? Então sensibilizar os profissionais para que eles possam discutir esse tema com a criança, com o adolescente, com as famílias. Então a ideia, porque muitas vezes a própria família não consegue identificar que aquele sinal que a criança está apresentando é um sinal de possível violência sexual. Que sinais são esses? Um sinal, por exemplo, às vezes a criança tem um baixo rendimento escolar, a criança fica muito introspectiva, ela não consegue se relacionar com os outros colegas, ela pode apresentar uma sexualidade muito assim, potencializada que não condiz com a idade dela, com o desenvolvimento, né? Brincadeiras sexuais que não são próprias do desenvolvimento dela. Então, são alguns sinais que a criança vai dando e que muitas vezes a família, a própria escola não consegue identificar.
né? Então, isso é uma questão que a gente vem trabalhando muito. O Ministério da Educação tem avançado muito nessa área também. Você teria alguma escola, algum lugar, alguma entidade do nosso país para indicar como uma experiência piloto nesse sentido? A gente tem várias escolas no Brasil, né? Desde que o Ministério da Educação criou um programa chamado Escola que Protege, né? Ele tem trabalhado muito isso. Inclusive, foi feito um guia escolar que é utilizado, né, para formar os professores, que os professores encontram informação. Então, a gente já tem várias escolas no Brasil que têm, né, esse guia escolar está isso. disponível na internet, não? Está, sim. Agora ele está sendo reeditado, deve ser lançado agora, no máximo nos próximos meses, aí deve estar sendo lançado a nova edição. E está acessível no momento? Sim. Qual o site, se poderia fornecer? Ele tem, se você colocar no próprio site do Ministério da Educação, acredito que ele tenha, né? Nós temos um link também, temos a versão anterior no nosso site do que comitê. Seria www.mec.gov.br/. Dentro do Ministério da Educação, ele pode procurar lá a Escola que Protege, ou os programas, né? Escola que protege, então. E no dentro nosso do site do também. MEC. No nosso site também tem bastante informação, e lá a gente tem um link, né? Temos o guia escolar na versão anterior, né? Não é essa versão que vai sair agora, a gente também tem disponível. Então, por favor, para os telespectadores, você, Karina, dê o site. Nosso site é, né, www.comitenacional.org.br. Temos o site do Secria também, né, que é secria.org.br, e vários outros sites de organizações do Brasil, né, mas pelo site do comitê vocês conseguem acessar. Secria é CECRIA. Isso, .org.br. Karina, muito obrigado pela sua presença aqui. Se você quiser ver de novo, mandar sugestões, críticas ou mesmo copiar este programa, acesse www.senado.gov.br/TV. Obrigado a você, telespectador, e até o próximo Cidadania.